Olá, muito boa noite para você que nos acompanha aqui na Record News. Muito boa noite para você que nos acompanha também no nosso portal de notícias, o ND+. Estamos começando Conexão ND desta noite de sexta-feira. Hoje temos a satisfação de receber aqui a doutora Mara Polfo. Ela é advogada e uma das maiores especialistas aqui do nosso estado em direito de família. Vamos repercutir com ela o caso do menininho Henri, que está sensibilizando o Brasil. E vamos repercutir também uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Pediatria, que mostra que nos últimos 10 anos, 2.000 crianças menores de 4 anos morreram no Brasil vítimas de agressões. E, na maioria dos casos, os pais foram os principais agressores. Doutora Mara Polfo, muito boa noite. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Muito boa noite, Márcia. Boa noite a todos os ouvintes. E é sempre uma honra poder participar do seu programa. E já lhe parabenizei, parabenizo novamente sobre a atenção que vocês estão dando no âmbito familiar em relação à questão do menino Henri e de todas as demais crianças que sofrem violência doméstica diariamente. É por aí que eu queria começar. Esse dado, essa pesquisa, esse estudo da Sociedade Brasileira de Pediatria é assustador, né, Mara? 2.000 crianças com menos de 4 anos morreram nos últimos 10 anos no Brasil, vítimas, na maioria das vezes, dos próprios pais. Como é que vocês, advogados, especialistas em família, recebem esse estudo da Sociedade Brasileira de Pediatria? A gente recebe isso com muita tristeza, mas assim, olha, eu lhe diria que é uma sensação de impotência e de você parar para pensar em o que o nosso mundo está se tornando, sabe, Márcia? Uma violência, qualquer violência, ela tem que ser combatida. Agora, uma violência contra um menor é inaceitável, mas de uma maneira assim, muito pontual. Não deveria existir. E essas violências, elas ocorrem de uma maneira absurda e no nosso mundo. A gente pensa que é uma situação só vista na televisão, até que acontece ou no seio da nossa família ou muito próximo a nós, sabe, Márcia? Então, ela tem que ser combatida e tem que ser realmente pontuada. Como é que a gente enxerga isso? Olha, são duas questões, né? A parte criminal e a parte do direito de família. Na criminal, a gente percebe, até pela questão do menino Henri, que todo mundo fica mais atento, existe um julgamento pessoal das pessoas em querer, por exemplo, que esse padrasto e essa mãe, caso sejam realmente responsáveis, que eles se mantenham presos. Então, nós temos essa sensação de justiça. Agora, no âmbito de família, isso não se torna público, isso não vem à tona. Então, as crianças, elas vêm sofrendo essa tortura sem que as pessoas fiquem sabendo, porque as torturas acontecem dentro das 4 paredes, e o que acontece dentro de 4 paredes, em regra, permanece lá. Então, há um sofrimento muito sério. E quando se leva isso para o judiciário, um trabalho lento. E, às vezes, a resposta também é lenta. E por que isso? Porque, realmente, nós precisamos de ferramentas para poder identificar tudo que é verdadeiro. Porque, no âmbito de uma violência, que não chegue, por exemplo, a uma morte física, mas existe uma morte psicológica, uma morte de cunho emocional muito impactante na vida de um infante, de um menor. Então, como é que você vai identificar esses problemas? Imagina, hoje, por dados estatísticos, nós temos noticiado diariamente no país 233 casos em média, de violência doméstica para menor. É um número grave de casos noticiados, entende, Márcia? Fora todos os que não vêm à tona. Então, essas crianças, quando são levadas ao judiciário no âmbito de família, nós temos que separar o que é verdadeiramente uma violência
e o que é uma alienação parental, que não deixa de ser uma violência também, certo? E que leva à morte também. Não há uma morte num caso de um adulto enterrar uma criança viva, que nem no caso do menino Bernardo, ou no caso dos Nardoni, ou no caso que a gente está falando hoje do menino Henry, mas há uma morte diária e que pode levar uma pessoa a um suicídio, um menor ao suicídio. E isso acontece todos os dias. Então, a resposta do judiciário é lenta, porque é necessário identificar essas situações. E como elas ficam dentro de quatro paredes, é mais difícil tirar o manto, tirar aquele véu que revele a falência familiar, porque isso é uma falência familiar, tanto no âmbito criminal quanto no âmbito da família. Eu digo o seguinte para todos os ouvintes: senhores, o que nós temos de mais importante na nossa vida, se não for a nossa família? Qual é a nossa riqueza? Para que a gente trabalha? Para que a gente sai de casa todos os dias? A gente sai de casa para voltar ao nosso lar, não é verdade? E se nós voltamos ao nosso lar, nós voltamos às nossas famílias. Então, se existe um problema, que nem no caso do menino, que demonstrou para essa mãe, eu tento me imaginar como é que ela pode ter sido tão apática de não tomar uma postura, sabe, Márcia? Mas é Vamos isso, nos... Mara, mas o Brasil todo está perguntando isso. Como é que essa mãe permitiu isso? Porque as provas que a gente tem até agora, o que está sendo divulgado até agora, mostra que tinham conversas, existiam conversas da funcionária relatando agressões, inclusive o pai do menininho dizendo, poxa, por que a funcionária não me avisou, se sentindo meio que traído pela funcionária, porque ela não avisou a ele, mas avisava a mulher, a mãe avisava a Monique. Então, a minha pergunta é, o que é um sinal de alerta? Porque parece que esse menininho, quando via o padrasto, até vomitava, quer dizer, tinha reações físicas em relação a esse homem, a esse padrasto. E qual é o alerta que a gente faz para quem está nos acompanhando? O que é? Você agora há pouco falou da divisão de o que é realmente uma agressão, o que é alienação parental. Como é que a gente pode fazer essa divisão? Como é que a gente pode ajudar a identificar o que está acontecendo dentro de quatro paredes? O alerta é exatamente isso que você comentou agora, sabe, Márcia? É assim, ó, esses sinais. Então, como é que a gente percebe uma criança dentro de casa? Nós temos, a criança tem um perfil. Então, criança, em regra, ela ri, ela brinca, ela tem os momentos de chatice, certo? Ela questiona, ela tem atitudes no dia a dia. Quando ela começa a mudar essas atitudes, há um sinal que as coisas não estão bem. Então, fazer xixi na calça é um sinal muito importante que acontece em muitos casos. A falta de sono, o medo, a instabilidade de comportamento, aquilo. Por isso que eu salientei antes, né, que a criança é um pouquinho chata, todos nós somos. Então, quando isso sai do padrão, é porque algo não vem bem. Dentro das quatro paredes ou dentro de genitores separados, entende? Seja em casas distintas, algo não está bem. Por que eu faço uma pausa ali para dentro da própria casa? Porque comete, às vezes, pessoas casadas, um dos genitores ou um membro da família pode estar cometendo um abuso dentro do seu próprio lar sem que o outro genitor saiba. Isso não é uma situação anormal, ela é agressiva. Quando a gente para pensar, a gente imagina o seguinte: não, esse mundo não existe, não existe, mas existe sim. São coisas assim que chocam. Então, no caso do menino Henry, a gente vem falando assim, ó, por que essa mãe não fez nada? E eu lhe digo assim, ó, na minha percepção, por quê? Porque existe uma carência emocional muito grande. Então, eu estou imaginando, eu não estou afirmando, mas existe uma carência emocional muito grande para ter uma companhia. E ela estava namorando, estava apaixonada, provavelmente,
e aquele ser, ele se torna maior do que o seu filho, maior do que a si própria. Isso assim, ó, é inaceitável. As pessoas têm que parar para poder pensar no que é certo e errado. E está havendo uma deturpação de valores na nossa sociedade. A vaidade, as redes sociais, a nossa imagem, ela se coloca num lugar tão primordial da nossa vida que aquilo que é importante efetivamente vai caindo no vazio. Então, no caso específico ali, uma situação que chocou o Brasil, ela foi para o velório e em seguida ela vai ao salão de beleza. Sabe, como é que uma mãe vai ao salão de beleza após o leito de morte de um filho? Não dá. Assim, ó, lógico que as pessoas reagem de maneira diferente às suas dores, né? Não estamos aqui para julgar, mas choca as pessoas, a nós comuns do povo, em relação a essa situação. Como é que ela vai para a delegacia e faz um selfie? Entende? São posturas extremamente estranhas. Então, o fato dela não ter parado para trazer à tona nos assusta muito, porque nós somos responsáveis pelos nossos filhos. Omara, Nós temos... e o pai do menino, se ele tivesse tido algum comportamento junto à justiça, eu não quero dizer ele evitaria que isso tivesse acontecido, mas ele poderia ter tido alguma manifestação no sentido, olha, eu não quero que meu filho vá para sua casa, porque parece que o menininho dizia para ele, eu não gosto do tio, ele é mau, ele é qualquer coisa que o vai, alguma coisa assim. Se ele tivesse dito, olha, ele não vai ficar com você, eu não vou deixar ele esse final de semana com você, ele poderia fazer isso? Primeira pergunta. E se ele tivesse buscado a justiça, ele teria algum caminho para questionar essa guarda dessa mãe? Ele poderia ter feito alguma coisa nesse momento entre o fato dele ter descoberto que o menino tinha medo do padrasto e o que aconteceu? Eu vou te dar uma resposta muito difícil, sabe, Márcia? Eu já me questionei, eu acho que muitas pessoas se questionam nesse aspecto. Obviamente, todos nós imaginamos que o pai deveria ter ido à justiça, sim. Eu teria orientado ele aí dessa maneira, se ele tivesse me procurado, eu acho que qualquer advogado faria isso, mesmo que não trabalhasse na área de família. Não estou aqui responsabilizando esse pai, de maneira nenhuma, porque na justiça, e é uma crítica que eu acho que eu tenho o direito de criticar como ser humano, e nós sabemos que existe uma tendência de que o lar referencial do menor permaneça com a mãe. Isso é desde sempre. Nós temos que mudar esses paradigmas. Por isso que eu te elogio novamente, porque eu acho que o que vocês estão fazendo é ímpar nessa situação. Então, o pai deveria ter entrado. Se ele tivesse entrado, talvez teria evitado essa situação fatídica, porque eventualmente o padrasto e a mãe tivessem se assustado com a situação. Agora, eu ouso dizer que se ele tivesse entrado, ele não teria conseguido, nesse tempo, nesse lapso temporal, a alterar o lar referencial do menor. E aqui eu quero enfatizar e aproveitar esse momento para dizer o seguinte, que nós temos hoje que mudar esses dogmas. Assim, ó, pai tem total condição de criar um filho. O que nós temos que observar? Que a criança ela tem que ficar com o genitor que tiver as melhores condições de cuidar desse menor, sabe? Isso é que tem que ser avaliado, não considerar que é a mãe. Assim, ó, eu não posso falar de processos do qual eu não atuei. Eu posso falar dos processos que eu atuei. Eu tive um processo específico que, nesse caso, foi feito estudo social e o pai era bom e a mãe era bom. Eles não tinham nenhum tipo de problemas de relacionamento. Inclusive, eles se davam
até relativamente bem, mas os dois queriam permanecer com o lar referencial e um dos genitores iria se mudar de cidade. Então, dentro desse estudo, foi considerado que a criança deveria permanecer com o pai, porque ela estava, dentro dessa qualificação dos dois genitores, melhor adaptada com a rotina do pai. Ok, foi feito perícia, estudo social, decisão de primeiro grau, o processo ainda não havia sido finalizado, avaliação psicológica, tudo. Foi para o Tribunal de Justiça. No tribunal, em sede de agravo, essa decisão de primeiro grau foi alterada, em sede liminar, simplesmente porque uma das partes era mãe. Não havia, assim, ó, e eu enfatizo, porque foi em sede liminar. Todos os dois laudos eram positivos, mas nesse caso, o do pai foi um pouco melhor, porque a criança estava melhor ambientizada com ele. Então, se fosse no caso do menino Henry, que o pai tivesse pleiteado essa alteração de lar referencial, e óbvio, eu até concordo que não teria condições de ter um retorno do judiciário tão rápido, porque as varas de família, elas estão realmente sobrecarregadas. Todos nós temos problemas de família. Todas as pessoas, eu acho que é impossível a gente imaginar uma família que não tenha um quesinho de situação que lhe incomode. Nós somos seres humanos, nós passamos por isso. E se ele tivesse ido, o estudo social e o psicológico ainda não estariam prontos, porque isso não é feito do dia para a noite. Então, nós deveríamos, sim, mudar essa estrutura no judiciário, porque qual é o nosso maior patrimônio, sabe, em nível nacional, para todas as pessoas que possam realmente ouvir e entender e pleitear essa mudança? Senhores, o nosso maior patrimônio, aquilo que eu falei antes, é a família. E no berço da nossa família são os filhos, sabe? Márcia, tu tens uma filha, tu olhas para ela, o que tu vê? Não é o teu tesouro, sabe? É óbvio que a vida, ela cria caminhos que há desentendimentos. Nem sempre nós vamos, talvez, gostar do comportamento dos nossos filhos e vice-versa. Mas existe uma obrigação. Quando nós temos filhos, nós somos responsáveis por eles. Então, no caso penal ali, voltando do menino Henry, a mãe, será que ela cometeu o crime efetivamente? Ela agiu? Ela bateu na criança? Ela foi responsável por essas lesões? Não precisa, porque ela é a guardiã. E na condição de guardiã, eu sou completamente responsável. Então, eu não preciso ir lá e agredir o meu filho. Mas se eu permito que outra pessoa agrida, eu sou tão responsável quanto e respondo pelas mesmas sanções. Certo? Então, no âmbito de família, por que existe um rigorismo tão severo no crime ideal, correto, eficaz? Mas no âmbito de família, as crianças têm que sofrer tanto para ter esse retorno. Sabe por que não existe uma medida mais pontual, mais rápida, que realmente abrande essa dor? E isso deveria ser analisado, porque vamos pensar o seguinte: daqui a 30 anos, quem vai estar gerindo o nosso mundo? Quem serão os médicos, os advogados, os repórteres, os apresentadores, os donos de empresa, os que vão elaborar técnica? São as crianças de hoje? Isso é fato. Nós não temos como mudar essa situação. Pode-se criar fórmulas científicas para retardar o envelhecimento, mas essas crianças, elas vão amadurecer, elas vão crescer e elas vão gerir o nosso mundo. Serão presidentes da República, senadores, deputados e tudo mais. Então, o que nós temos que desejar para elas? Equilíbrio emocional. Se uma pessoa não tem equilíbrio emocional, eu penso, como convicção pessoal, que ela não tem nada na vida, porque ela vai ter que viver à base de medicamento. Não que o medicamento não seja importante,
mas ele tem que ser importante por questões fisiológicas. Agora, as questões de cunho emocional, elas podem ser evitadas. Até hoje nós estamos tentando descobrir a cura do câncer, não é mesmo? E é tão difícil. Um problema emocional, ele pode gerar uma doença cancerígena, inclusive. Por que então nós não trabalhamos na medida preventiva? Por que nós não estabelecemos essas situações? O que levou essa mãe a agir dessa maneira? Sabe? Vamos criar uma pausa nesses comportamentos. Vamos criar uma sociedade que pode ser muito utópico o que eu estou te falando hoje, Márcia. E eu acho que é utópico realmente, porque nós não vamos conseguir mudar todos os seres humanos. Mas, Omara, Mas o nosso mundo... Mas você acha que a pandemia piorou essa situação de agressão em casa? Porque com mulheres a gente sabe que aumentou, e aumentou muito. Com crianças você acha que aumentou também? Acho efetivamente. O que a pandemia ela trouxe, sabe, Márcia? Pessoas que estavam acostumadas a ter uma rotina familiar, de sair de casa às 8 da manhã e voltar às 18 ou às 20 horas para dentro dos seus lares, elas tiveram que permanecer 24 horas dentro dos seus lares com aquelas pessoas. E nós somos viciados com a nossa rotina, nós somos viciados com o nosso comportamento. Eu sempre digo que quando há um casamento, você sai da casa dos seus pais, o outro sai da casa dos outros pais e se juntam. E nos seus respectivos lares existia uma rotina, uma educação, um comportamento. E de repente aqueles dois comportamentos são misturados. Então você vem viciado. Na pandemia, todos esses vícios de comportamento, eles ficaram à mostra. E isso causa uma irritabilidade nas demais pessoas. Nem todo mundo concorda com o som alto, nem todo mundo concorda com uma pessoa que fique de pijama o dia inteiro, nem todo mundo concorda que alguém deixe o lixo fora do lugar. São exemplos fúteis. Não, e em função disso, Mara, eu vou te convidar para ir para o intervalo e para concluir esse raciocínio daqui a pouquinho, porque em função disso, só aqui em Santa Catarina, nesse ano de pandemia, o número de separações aumentou quase 30%. Mas esse vai ser um assunto, Mara, que eu vou te pedir para concluir daqui a pouquinho, para a gente manter as pessoas que estão em casa interessadas e querendo continuar com a gente. Vamos para o intervalo. Mara, em um minutinho a gente volta. Você que está em casa nos aguarda, que a gente volta para continuar esse bate-papo daqui a pouquinho. Até já. Estamos de volta com o nosso Conexão ND desta noite de sexta-feira. Muito obrigada a você que nos acompanha aqui na Record News. Muito obrigada a você que nos acompanha também no nosso portal de notícias, o ND+. Hoje a gente recebe a advogada Mara Poffo, uma das maiores especialistas aqui do nosso estado em direito de família. Mara, a gente falou bastante sobre violência, sobre agressão contra crianças, infelizmente, no nosso país, aqui no nosso estado, no primeiro bloco, e a gente terminou o primeiro bloco falando também, infelizmente, sobre o aumento do número de separações registrado aqui em Santa Catarina, nesse ano de pandemia, quase 30% de aumento no número de separações. E aí eu queria, nesse segundo bloco, falar sobre isso, fazer uma avaliação que você tem para esse aumento. O que está acontecendo? As pessoas não estão conseguindo se tolerar em função da pandemia? Isso ficou mais evidente? Exatamente. As pessoas não estão mais conseguindo se tolerar. Dentro desses dados ali da pandemia, eu quero até fazer um detalhe importante. Na minha área, né, no meu escritório, no nosso escritório, os meses de dezembro e janeiro são meses muito atípicos. Todo mundo está de recesso forense e o nosso celular não para, porque é o período que as pessoas estão juntas em casa e é o período que elas mais brigam, sabe? Então, a convivência, ela gera esse tipo de situação. E com a pandemia, isso se tornou latente, foi
extremamente mencionado pelas pessoas que os divórcios eles vinham ocorrendo porque o casal não estava mais se suportando, não estava mais conseguindo conviver. Esse tempo atrás até eu estava no Uber e o rapaz do Uber disse: sim, o que a senhora faz? Tá, eu sou advogada de família, ok. Meu Deus, ele disse: a senhora deve ver coisas, né? Porque eu aqui no Uber também vejo. Ele Olha, disse: ele, ele disse, porque o Uber acaba muitas vezes, dependendo do tamanho do trajeto, do tempo de trajeto, se bobear, ele acaba virando psicólogo, né? Porque deve ter gente entrando no sim, carro e falando. Aí ele fez esse comentário? fez aí, e ele disse o seguinte: olha, eu levei uma moça esses dias de carona e ela me contou a vida dela. Ela ia casar, casamento marcado logo no início da pandemia, para abril de 2020. Aí foi tudo parado, não teve casamento e ficaram convivendo durante a pandemia sem trabalho em casa. Deu 2 meses, ela se separou. Ela disse: não dava, graças a Deus que veio a pandemia, que eu não casei, porque o meu casamento teria sido horrível. Então as pessoas não estão acostumadas a conviver. E esse comentário do Uber me chamou a atenção e até às vezes eu brinco, né, que é tragicômico. A gente acaba rindo de uma situação trágica porque ela se torna hilária, mas é uma história de vida. Então, Márcia, imagine que no Brasil, em 2019, no Brasil, nós tivemos uma média de 307 mil divórcios. É muita coisa. 307 mil divórcios. Na região sul, nós tivemos 32 mil. No sudeste, 137 mil. Em Santa Catarina, 8.559, dos quais 3.383 aproximadamente foram litigiosos, ou seja, com discussão. E em São Paulo, só na cidade de São Paulo foram 96.726 divórcios. Isso foi em 2019. 2019, destes, Márcia, no número de 307 mil do Brasil, 161.907, mas dados estatísticos, né? Envolveram menores, processos com filhos. E em Santa Catarina, em 2019, com filhos, foi 5.261. É um número assustador. Então, você coloca ali 307 mil no Brasil. Se nós colocarmos uma média de 30% com a pandemia, uma média, não estou dizendo que seja especificamente 30%, nós vamos passar para quase 400 mil divórcios Em 2020. em 2020. Então, assusta. Vamos voltar novamente e vai ser uma retórica, sabe? E é uma pena que essa retórica ela não impacte na vida do ser humano. O maior bem é a família. A pessoa não quer se proteger, não quer se cuidar, não quer viver, ter uma vida longa. Então, meu Deus do céu, é a sua família que está aí ao redor. Desses 307 mil divórcios, 300 mil divórcios, muitos, com certeza, deveriam ocorrer porque tem violência, tem manipulação, tem agressões verbais, terrorismos psicológicos. Você casa com uma pessoa e descobre no meio do casamento, às vezes, que ela não é. Ela tem vícios comportamentais, como alcoolismo, usuário de entorpecente. Então, muitos casamentos, elas têm uma razão muito lógica de ser. Outros tantos, será que não poderiam ter sido evitados? Será que nós não nos julgamos num casamento hoje em dia de maneira muito efêmera, sem analisar, sem pensar? Esse período de namoro, será que não é muito pequeno? São pontos de interrogação. Eu não estou dizendo que é isso, porque nós não temos uma matemática, entende? Não dá para dizer nas nossas vidas que 2 mais 2 sempre vai ser 4. A vida não é matemática. Muito pelo contrário. Cada pessoa é um ser humano diferente. Eu penso de um jeito, você pensa de outro, e assim vai. Mas existem condutas que são padronizadas. Então, dentro dessas condutas padronizadas, será que a sexualidade não está muito em pauta hoje? Nós sabemos que sim. Nós sabemos que
as redes sociais são atrativas. Eu tenho rede social, não vejo problema. As pessoas criticam, nas redes sociais só se postam coisas agradáveis. É normal. Eu não vou querer postar numa rede social uma briga que eu tenho dentro de casa, eventualmente. Sabe, é ruim, ninguém quer apresentar o lado negro. Nós queremos ter uma vida gostosa. Por que nós não podemos ter? Mas até onde isso é saudável? Será que nos colégios, nas escolas, não deveria ter uma cadeira hoje para lidar com a inteligência emocional da criança, que já nasce hoje com a mídia dentro de si, que é um novo mundo? Então, será que nós não deveríamos ter dentro dos nossos colégios, então, realmente uma educação infantil voltada para relacionamento familiar, quando a gente se depara com números tão assustadores? Alguma coisa não está certa? Não digo que no passado, da época dos nossos pais, por exemplo, e a gente sabe que nós, mulheres, principalmente, ficávamos amarradas a um casamento totalmente fracassado para não ter a pecha de uma mulher desquitada. Sabemos que isso também não era bom. Aonde que está o equilíbrio? É difícil a gente buscar o equilíbrio numa relação familiar. Mas eu acho que esses números, eles têm que servir para mostrar para a sociedade que algo deve ser feito, para mostrar para os políticos. Às vezes nós estamos tão preocupados com impostos, estamos tão preocupados com medidas para resolver questões de ordem ambiental, para resolver situações ímpares no nosso dia a dia, que são importantes. Eu não estou dizendo que não, longe disso. Mas por que será que não tem uma pauta também voltada para essas relações familiares? Sabe, específica? Não saberia te dizer hoje, me perguntasse, Mara, qual seria o remédio? Eu acho que é difícil. E eu falo novamente, cada família é única, mas eu acho que trabalhar isso nas nossas crianças seria muito importante, muito importante. Eu penso que nós deveríamos tentar construir uma sociedade com um equilíbrio emocional mais forte, mais fortalecido, sabe? Toda essa questão do bullying que a gente vê, são tantas coisas que ocorrem no dia a dia que realmente preocupa, Ô, sabe? Mara, como é que é o papel do advogado de família? Você já viu o casal chegar aí no seu escritório preparado para separar e no final não separar? Já aconteceu Já, isso? já aconteceu, por exemplo, assim, olha, e isso é uma coisa legal. Legal, se tem alguma situação legal que leve a essa questão, mas de casais que se separam efetivamente e depois retornam ao casamento de uma maneira mais madura. Por isso que eu digo, algumas separações elas são necessárias, até para as pessoas se enxergarem, entende? Eu sou defensora e adoro o tratamento psicológico, sabe, Márcia? Eu gosto muito, porque eu acho que quando você procura um psicólogo, você tem uma pessoa que te ouve sem os vícios da família. Porque numa família, a gente compra as dores dos seres amados. Então, meu pai e minha mãe, eles vão me acolher como eu vou acolher meus filhos, e é sempre essa roda, né? Então, quando uma pessoa tem um problema, eu indicaria sempre ela procurar um psicólogo, talvez até antes de procurar um advogado, sabe? Porque você se fortalece, você estabelece e você se enxerga. Então, nesses casos que você falou, você já atendeu um casal que voltou? Já, porque depois, nesse momento da separação, depois de tudo resolvido, a coisa não vai dando certo em muitas questões. E aí você para fazer uma autoanálise. Quando você faz a autoanálise, você enxerga, o que o meu marido dizia, ou a minha esposa dizia, tinha razão de ser. Será que eu não posso contribuir? Porque a gente, e eu observo muito isso dentro do escritório, as pessoas dizem, eu quero, eu gostaria, eu quero não, eu gostaria que ele mudasse. É difícil,
o ser humano mudar. É difícil, no meio de uma situação já de uma certa forma corroída, ter essas mudanças, entende? E quando você perde, você muda. É intrínseco isso, mas é uma realidade. São os pesos de valores, né? Que peso que você dá para uma relação quando você a tem? Que peso que você dá para essa relação quando você a perde? É o famoso só dá valor quando perde? Exato, sabe? Exatamente isso. Então, as pessoas. Hoje, existem trabalhos que dizem que os relacionamentos são líquidos. Tem um livro que trata muito desse relacionamento líquido. Eu acho até que eu estou com ele. Não, achei que estava aqui no meu escritório, mas eu levei ele para casa. Por que a gente fala dos relacionamentos líquidos, Márcia? Porque nós vamos voltar sempre para a base, né? E a base o que é? É a criança. De criança passa a ser adolescente, passa a ser o jovem, passa a ser o adulto. Hoje, todas essas crianças, elas vêm de relacionamentos de pais separados, muitas delas, crescem com as redes sociais, crescem com as telenovelas, e hoje não tem nenhum mistério você se separar. Então, a gente não casa para se separar, mas a gente casa sabendo que é mais fácil se separar. É complicado, não é fácil ter o ponto de equilíbrio, mas não é impossível, Mara, não é. Para a gente fechar, você tem um minutinho. Dá uma mensagem para as famílias que estão nos acompanhando agora. Muitas delas, às vezes, podem estar com problemas entre si, casal, marido e mulher, ou casal, enfim, homem com homem, mulher com mulher, enfim, podem estar com problemas entre si, ou podem estar com problema com os filhos. Um minutinho para você dar uma mensagem rápida. Tá, então, eu vou dar a seguinte mensagem que eu aprendi num congresso. A palestrante perguntou para nós qual era o nosso amor incondicional. E a maioria na sala respondeu o seguinte: nossos filhos. Vamos desmistificar isso. Para quem tem uma família, um casamento, o nosso amor incondicional, queridos ouvintes, tem que ser o nosso marido e a nossa esposa. Sabem por quê? Hoje, sexta-feira à noite, eu tô aqui com a Márcia. A Márcia não tá na casa dos pais dela e nem eu na casa dos meus pais. Eu vou dormir com o meu marido. E a Márcia vai dormir com o marido dela. Final de semana eu vou programar a minha vida com o meu marido. Eventualmente, a minha mãe vai se encaixar nesse meu final de semana, mas não é uma regra. E quando eu adoecer, eu desejo que não sejam os meus filhos que cuidem de mim, que seja o meu marido. Então, o meu amor incondicional tem que ser essa pessoa. Se nós soubermos enxergar isso, os relacionamentos serão mais duradouros, serão mais leves, serão mais carinhosos. Com o filho, a gente tem a responsabilidade de educar, de amar e de dar o coração, se necessário for. Porque se um dos nossos filhos precisar de um transplante de coração, eu acredito que 90% daria o seu coração para o seu filho. Então, é amor puro, genuíno, sem inveja, sem raiva, simplesmente com orgulho. E nós, pais, seremos sempre as pessoas que mais amarão os nossos filhos. Eles vão casar e ter filhos, e eles vão amar mais suas esposas, mais os seus filhos. Mas o nosso amor incondicional deve ser com o nosso companheiro. Leve isso para o seu coração. Acho que a vida vai ser melhor. Grande Mara Polfo, que delícia essa sua mensagem para a gente encerrar o nosso bate-papo de hoje. Um beijo no seu coração. Obrigada sempre, é um prazer sempre te entrevistar. Um ótimo final de semana. Até uma próxima oportunidade. Uma boa noite a todos os ouvintes e eu desejo uma vida encantada para todo mundo. Valeu. Beijo mesmo. Obrigada mesmo. Até a próxima. Tá aí, gente. Assim que a gente vai encerrando o nosso Conexão ND dessa noite de sexta-feira, te desejando que aproveite esse restinho de noite, te desejando um lindo final de semana. E segunda-feira, cedinho, 6h30 da manhã, ao vivo, estaremos todos no nosso SC no ar, esperando por você. Até lá. Beijo no coração.